Olá, muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Com muita alegria, a gente vem para mais um episódio do nosso Jovem Tex. Hoje a gente já falamos isso algumas vezes, né, Tiago? Mas completamente pertinente repetir. Hoje o Jovem Tex sobe alguns degraus de novo e a gente vai ter a imensa alegria, privilégio e honra de entrevistar a Mariana Oiticica. A Mariana, que certamente todos conhecem no mercado. Ela é graduada em Direito pela Universidade de Alagoas, fez mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e atualmente é Head de Wealth Planning, co-head de ESG e Investimento de Impacto no Banco BTG Pactual. Então, sem mais delongas e agradecendo imensamente a Mariana pela aceitação do convite. A gente falava aqui nos bastidores e, como vocês puderam perceber, a Mariana hoje está gerindo 3 áreas, então tempo é algo certamente muito precioso na vida da Mariana. E vou passar a palavra para o Tiago, porque aí ele dê início a esse nosso bate-papo. Obrigado, Vini. Mariana, seja super bem-vinda ao nosso podcast. A gente está muito feliz de te receber aqui. Agradecer também a Diana, que foi quem nos apresentou a Mariana, e alguns outros convidados. A Diana, a gente já falou isso algumas vezes, mas não, nunca é demais repetir. Maravilhosa e super nos ajuda aqui no podcast. Mas sem mais Podemos delongas, fazer o convite à Diana para ser a madrinha do do nosso Jovem Tex. podcast, é verdade, Vini. A Diana é maravilhosa. Sem mais delongas, vocês não querem me ouvir, querem ouvir a Mariana, e então, por favor, Mariana, se você puder falar um pouquinho da sua experiência para a gente começar esse bate-papo acadêmica, como é que foi o direito tributário, sempre foi muito claro para você lá na Federal de Alagoas no começo, como é que foi que surgiu essa paixão, como é que você também é uma nordestina como eu, que veio aqui para São Paulo. Então, conta um pouco da sua história para a gente. Mais uma vez, brigadão por estar aqui. Imagina, obrigada a você. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco como é que foi essa trajetória até aqui. É, fui criada, né, em Alagoas, eu nasci no Rio de Janeiro, na verdade, mas minha família toda é de Alagoas, nasci por acidente no Rio de Janeiro. Então, eu não sou alagoana, mas fui criada em Alagoas, me considero nordestina e alagoana. Então, fiz faculdade federal, fiz a Universidade Federal de Alagoas, e lá eu demorei um pouco a me encontrar. Tive professores excelentes, mas eu não tinha a convicção que eu queria o direito, digamos assim, tradicional, né, de você ir para fórum e advogar para partes. Trabalhei, estagiei um pouco no Tribunal de Justiça, estagiei em escritório de advocacia, mas eu não achei muito um ângulo ali que me brilhasse os olhos. Logo na própria universidade, eu fiz aqueles PIBICs, né, relacionados à iniciação científica. Então, eu gosto de estudar, assim, era uma coisa de pesquisar, é uma coisa que me anima. E fiz o projeto de iniciação científica, foi muito legal. Meu orientador foi o professor Gabriel Ivo, que é uma referência para mim, muito importante. E ele me guiou, de certa forma. Ele já tinha feito mestrado ou doutorado, agora já não me recordo, na PUC São Paulo, e ele abriu essa possibilidade, né, que não estava passando pela minha cabeça, que era fazer um mestrado em São Paulo. Eu queria vir para São Paulo, era uma coisa que eu tinha muito certa, que eu queria ter uma experiência profissional aqui em São Paulo, e fazer o mestrado foi uma possibilidade. Então, vim para cá, né, tentei PUC, tentei USP, passei na PUC. Meu orientador foi o professor Paulo de Barros Carvalho, e fiz a parte de mestrado, a minha dissertação foi voltada ao direito tributário. Comecei a dar aula e em um determinado momento, depois do mestrado, eu comecei a trabalhar e já iniciei o doutorado direto. E aí, trabalhando, eu tive um pouco de experiência no contencioso ainda, mas eu comecei a visualizar o direito consultivo
E o direito consultivo, para mim, ele foi muito encaixado no que eu queria, porque ele não, digamos assim, tem um litígio, né? Ou seja, você, na verdade, se previne do litígio no consultivo, e você organiza o seu patrimônio, enfim. E aí, adorei direito consultivo, tributário. Trabalhei com a Ana Cláudia Tume, que também é uma referência aqui no mercado. Ela foi super importante, na minha carreira. E ela me introduziu ao direito, tributário de pessoa física e o planejamento patrimonial que eu não conhecia. Então, Trabalhou foi no com Tosini ela, com ela, né? trabalhei, trabalhei. Foi bacana. E, e lá no Tosini eu acabei trabalhando muito com famílias. Então, comecei a trabalhar com essa parte de planejamento patrimonial, que nada mais é do que você organizar o patrimônio do cliente, né? Ou seja, você olha o patrimônio do cliente e você entende quais são os desejos desse cliente. Ah, eu quero, por exemplo, organizar o patrimônio, mas eu quero organizar a sucessão, eu tenho um problema de sucessão. Ou eu quero fazer a sucessão de forma mais organizada possível. Ou eu tenho uma preocupação com governança. Então, tudo isso você vai juntando, todos esses desejos você junta, né? E você organiza o patrimônio de acordo com essa vontade do cliente. Muito interessante, Mariana. É incrível como a gente falava disso aqui nos bastidores também, do movimento feito, acho que não só na, oriundo do Nordeste, mas todo mundo centralizando na capital São Paulo. Eu recentemente conversava com uma pessoa sobre isso, assim, e talvez o Brasil tenha, como é notório, né, todos sabem, essa grande concentração, esse sonho de ir para São Paulo, e evidentemente acaba havendo uma centralização de riqueza, uma centralização econômica, enfim, acho que é super importante e muito bacana, assim, e um tanto quanto desafiador. Tivemos diversas pessoas aqui falando das dificuldades de, às vezes, sair de uma cidade pequena e ir para uma grande capital, a principal capital do país, e só nesse movimento já dá para perceber que da coragem, né, da importância da coragem na nossa vida. Mas, Mariana, avançando um pouquinho na sua trajetória, me corrija se eu estiver errado, você está no BTG desde 2005, né? Lá se vão quase 19 anos. E como foi sua entrada assim no banco? Se eventualmente você começou como estagiária, como trainee, se foi algo assim, um desejo seu, ou se foi uma ocasião, uma oportunidade que surgiu e você abraçou com todas as forças. Se puder compartilhar conosco um pouquinho de toda a sua trajetória no BTG, a gente vai ficar muito feliz. Tá ótimo. No BTG, na verdade, essa área de planejamento patrimonial não existia na época. Existia o direito tributário voltado para famílias. Os escritórios, eles não tinham uma área focada em o que eles chamam de private ou wealth, não tinham. Então, eu fazia esse trabalho dentre todas as atividades que eu fazia, essa era a que eu mais gostava, sem dúvida alguma. E uma headhunter, ela é, contactou uma amiga nossa, uma amiga minha do escritório, e falou: Ah, tem essa vaga, e deu todas as características da vaga. A vaga era para ser chefe de planejamento patrimonial, era uma vaga que requeria alguém um pouco mais sênior. Na época eu era mais nova, e essa minha amiga falou: Olha, eu não tenho essa expertise, mas eu tenho uma amiga minha que tem. E me indicou. Ela acabou contactando outra pessoa que também me indicou, que contactou outra pessoa que também me indicou. Mas no final a recrutadora veio falar comigo, a gente conversou e ela marcou uma entrevista com a pessoa responsável lá no banco para me contratar. Conversei com essa pessoa e eu acho,
ou por eu ser mais nova do que ela imaginava que a vaga, enfim, precisava, ou pela minha formação, enfim, ou pela minha experiência, porque eu fazia planejamento patrimonial, mas há pouco tempo, eu não fazia, né, há muito tempo. Ela falou, olha, eu acho que você não tem o perfil, eu agradeço e tal. E a gente foi indo para a porta, mas eu tinha muita convicção que eu cumpria todos os requisitos. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e eu aprendo rápido, então eu tenho essa vantagem. Então, eu tinha aprendido rapidamente com a Ana Cláudia, o direito tributário voltado para famílias. Então, a gente foi caminhando, eu fui argumentando com ela, e quando a gente estava na porta, assim, né, já na recepção, ela falou, vamos voltar, e a gente voltou, e aí ela chamou, na época, a pessoa que seria meu chefe. Ele conversou comigo e ele foi bastante, né, incisivo, né, querendo saber se eu sabia realmente, foi colocando umas cascas de banana, mas eu sabia, respondi e aí fiquei no banco. No início, eu fui responsável pela área, eu nunca tinha gerido uma equipe, então para mim era uma experiência nova em gerir um time. Então, o banco no início foi fascinante porque o mercado financeiro tem muita coisa nova, se você, né, vem do direito. Então, eu tive que aprender bastante coisas, né, não só relacionadas à parte de regulamentação propriamente dita, mas em relação à parte de produtos financeiros, em relação à parte de estruturação, de determinadas operações. E foi super interessante, eu gostei muito. Na época, o banco era o UBS. Então, eu entrei no UBS. O UBS, 2 anos depois, adquiriu o Pactual, ficou o UBS Pactual, e aí veio o subprime, a crise do subprime em 2008, e o UBS precisou se desfazer dos melhores, né, das melhores, as joias da coroa que a gente chama, os melhores negócios. E o Brasil estava indo muito bem. E aí o UBS vende de volta para o Esteves, que tinha fundado o BTG, tinha saído do UBS, tinha fundado o BTG, e aí fiquei no banco e continuei no banco até então. Então, no banco, eu faço essa parte de planejamento patrimonial, que não é propriamente um trabalho de escritório. A gente sempre precisa do escritório de advocacia. Por quê? Porque o que a gente faz, na verdade, é analisar os ativos, né, do cliente, entender quais são os desejos do cliente. Ah, eu quero, por exemplo, esses recursos financeiros. Eu não vou precisar desses recursos porque eu estou em fase de trabalho, né? Então, eu tenho minha renda do trabalho. Esses recursos são meu colchão, é a parte que eu não vou precisar usar. Então, quando ele dá esse dado, o que é que a gente pensa, né? A gente pensa quais são as caixinhas que o cliente pode investir. Ah, ele pode investir, por exemplo, em previdência. Previdência, no começo, a alíquota é muito alta, né? A alíquota relacionada aos rendimentos é 35%, mas depois de 10 anos, ela cai para 10%. Então, se o cliente tem convicção que ele não vai precisar desses recursos nos próximos 10 anos, tributariamente falando, esse é o produto adequado para o cliente. E não, por exemplo, um fundo de investimentos com liquidez diária, né? Porque ele tem o come cotas. Então, então, o planejamento patrimonial do banco, ele tem um pouco do direito tributário, tem obviamente o direito tributário, mas tem também a parte de economia mesmo, ou seja, o que é que faz sentido para aquele cliente do ponto de vista econômico e do ponto de vista, obviamente, financeiro. Então, fui tocando a área de planejamento patrimonial. Durante esse período, em algum momento, eu fui chefe também do escritório de planejamento patrimonial, obviamente, da área de planejamento patrimonial do Chile e da Colômbia, que também foi um aprendizado muito bacana, porque você acha que a legislação é muito diferente, mas no final os problemas são muito parecidos, problemas familiares, sucessórios e tributários. Então, é um aprendizado muito legal e as soluções que são dadas lá, eventualmente a gente consegue replicar aqui ou vice-versa. Então, isso foi, na jornada, foi algo muito enriquecedor, na minha visão. E em determinado momento da carreira, me tornei associada do banco em 2011, 2012, e me tornei sócia do banco em 2016, 17. E em determinado momento da carreira, eu senti que eu tinha chegado no teto em relação a onde eu podia chegar no banco se eu continuasse fazendo as mesmas coisas que eu fazia.
Por sinal que eu adoro, tá? Adoro até hoje fazer, é meu filho primogênito, minha área do coração, e eu adoro fazer. E nessa área de planejamento patrimonial, a gente conversa muito com os pais, obviamente, mas conversa também com os filhos e eventualmente com os netos, e faz uma parte de educação financeira para eles, porque é importante que eles saibam qual o lugar deles na família e nos negócios da família. E muitos têm o DNA para continuar os negócios da família, ou seja, têm um DNA empreendedor, e outros não, outros têm o DNA mais de fazer o seu próprio negócio, ou simplesmente ser acionista. E entender o seu papel é muito importante para evitar conflitos familiares, isso é fundamental. Então, a gente conversa muito com eles, a gente fala também de legado, filantropia, porque a depender do montante, né, que a família tem, ela quer dar de volta isso para a sociedade de alguma forma. Só que a filantropia, em determinado momento também, ela não foi suficiente para essa segunda geração. E aí eles começam a demandar investimentos que têm impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Então, em 2019, eu comecei a estudar isso junto com um sócio muito bacana do banco, Yuri Rapoport. O Yuri também é advogado e ele, na época, era chefe da área de ESG do banco, ele que fundou a área de ESG do banco, mas ele é bastante aberto e generoso, né? Então ele falou, Mari, eu falei, eu estava vendo essa oportunidade de investimento de impacto, a gente conversou e ele falou, olha, acho que tem espaço sim para a gente montar essa área, vamos montar juntos. Então a gente estudou durante um ano inteiro. O banco é muito horizontal, no sentido de que o banco não tem muita hierarquia. Então, se você tem uma ideia e você coloca no papel a ideia, faz um business plan robusto e você apresenta, em geral, se a ideia for boa, em geral, essa ideia vai ser aprovada e você vai ser o dono do negócio, né? E foi assim que a gente fez, e a área foi aprovada e a gente montou a área de investimento de impacto, que é uma área cujo objetivo é desenvolver produtos que tenham retornos financeiros tão bons quanto os tradicionais, isso é importante, a gente não abre mão de rentabilidade, e tem impacto positivo mensurável, intencional na sociedade ou no meio ambiente. Aí, se vocês quiserem, depois eu falo um pouquinho dessa área. E em 2020, o Yuri falou: olha, dado que a gente está tocando essa área juntos, eu acho que faz total sentido a gente tocar a ESG, que ele fundou juntos também. Então, ele foi extremamente generoso. Então, hoje a gente toca duas áreas em conjunto, investimento de impacto e ESG, e eu toco a área de planejamento patrimonial. Caramba, que história bacana, ah, Mariana. Eu imagino que durante esse tempo todo no banco devem ter acontecido várias ups and downs aí. Você falou tanto pessoais como no mercado, né? Porque você falou que você entrou no BS, não foi? Então o Sim. BS foram havendo fusões, você foi ficando e você foi crescendo na carreira. Depois de quanto tempo você virou sócia? Eu virei sócia, eu entrei em 2005, eu virei associada em 2011, 12. Os anos, você vai entender, quando os anos vão passando, você se perde um pouco, mas É. foi mais ou menos isso. 11, 12 e 16, 17, sócia. E aí eu acho que o negócio que eu acho que é bacana dividir também é que quando a gente é mais nova, a gente tem uma pressa, né? É para que as coisas aconteçam logo, Verdade. e às vezes a gente tem algumas certezas, né? Muitas certezas. E eu acho que e eu vi algumas pessoas na carreira saindo do banco, né? Porque tem a pressa, né, de se tornar né, de se tornar sócio ou se tornar ID ou se tornar, né, o próximo passo. E às vezes acontece, e aconteceu comigo enfim, e com outras pessoas no banco também, de você achar que você merece aquela promoção e aquela promoção não acontece. E algumas pessoas pensam com o estômago, né? Olham para o mercado, falam que não vão me valorizar e tal, e vão para outra casa, e lá, 2, 3 anos depois, também o negócio não vai adiante, você vai para outra casa. Então, a sensação que eu tenho é que quem faz esses movimentos muito curtos, né? Imediatistas, acaba não indo tão longe na carreira.
engoli vários sapos, assim, é, e eu acho que a resiliência ela é fundamental em qualquer movimento que você vai fazer. Então, obviamente você pode mudar, né, de lugar, mas tem que ser uma decisão muito racional. Você não sai de nenhum lugar, você vai para um lugar, porque aquele lugar é o lugar que você quer ficar nos próximos 10 anos. Sair porque você está chateado, eu acho que não é um movimento muito inteligente, na minha visão. Muito bacana você ter dito isso, porque não sei se você compartilha a sua opinião, Vini, a gente vê isso muito mesmo no mercado, assim, as pessoas ansiosas, se movimentando muito, às vezes se movimentando por questões financeiras. É claro, cada um sabe a sua realidade, mas às vezes é algo sutil que não vai fazer tanta diferença no longo prazo, que não vale a perda ali da oportunidade do crescimento no lugar onde você está, mas você se pega pensando numa parte financeira um pouco, ou seja, pensando um pouco mais a curto prazo, que às vezes é normal, todo mundo já pensou a curto prazo, né? Mas talvez, se você parar para pensar bem, não faria tanto sentido esse movimento. Eu achei interessante essa ideia de não sair de um lugar, mas sair para um lugar, não, não sair com raiva de onde você está, mas se for para sair, sair pensando que aquele outro lugar faz muito sentido e por isso que você está indo. É, é uma forma diferente de ver as movimentações na carreira que eu gostei bastante. Mariana, a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados para falar um pouco sobre um caso, uma situação marcante na carreira, algo que mudou a sua percepção. Assim, às vezes quem trabalha com contencioso fala de um caso que ganhou. Como nós não trabalhamos, talvez não seja a situação. Eu sei que agora você está tendo bastante trabalho com essa mudança na tributação dos fundos e das offshores, mas eu imagino que várias outras tentativas dessa tributação já ocorreram ao longo da sua carreira e várias outras situações também é, que, que você pensou que ia mudar tudo, que ia tudo acabar, ou que o mercado ia se transformar. Conta um pouco se você lembrar de alguma situação ou de algum momento que lhe marcou na sua carreira de alguma forma para você poder compartilhar com a gente. Positivamente ou negativamente? Se puder dar um de cada, a gente fica ainda mais contente. Tá bom, tá bom. É, eu aí tem algumas situações que me marcaram. Como eu estou há 18 anos no banco, 18 anos e meio, né? Você já arredondou para quase 19, né? O tempo passa muito rápido. Eu acabo acompanhando os clientes, durante muito tempo. Então, os vários clientes que eu comecei a atender quando eu entrei no banco, eu ainda atendo. Então, assim, acho que eu vou falar uma situação que eu acho que é muito positiva e depois eu vou falar uma outra situação como atenção, né? Então, tinha um cliente, ele já faleceu, que ele se preocupava muito com a família, né? Como organizar a família, como passar, né, os recursos para a próxima geração. E um dos filhos, ele era, um dos filhos né, muito empreendedor, muito empreendedor. O outro filho não é nada empreendedor, assim, não, enfim, não tem o DNA de empreendedorismo. E o que aconteceu foi que ele organizou toda a sucessão e ele montou o negócio junto com os filhos, né? E era um terço, um terço, um terço. E só que o filho empreendedor tocava a empresa, essa nova empresa deles. Eles já tinham vendido, tinha uma nova empresa. Em determinado momento, a gente teve uma conversa, ele me pediu para conversar, fui lá conversar com ele, ele falou, Mariana, eu tô na seguinte situação. Se quando eu faltar, a empresa vai ficar metade metade. E ficando metade metade, eu não acho justo, porque quem está tocando a empresa é essa pessoa, quem está colocando a empresa para frente, quem está multiplicando a empresa é esse meu filho aqui.
E eu acho que ele tem que ter mais ações, eu acho que ele tem que ter a maioria dos votos. Como é que eu faço isso? E aí eu conversei com ele e eu falei, olha, eu acho que se você for transparente agora com os dois, vai ser uma conversa difícil, mas vai ser uma conversa que você vai ter uma vez. E você não vai ter uma segunda vez. E eles vão entender, eles vão se adaptar. E ele tomou coragem, não foi fácil a conversa. Ele tomou, fez a conversa. O filho, obviamente, que não empreende, ficou extremamente chateado na época. Mas hoje ele tem um outro papel, né? Na família, a gente pode fazer os acordos familiares, a gente pode fazer outras coisas. E ele tem um papel relevante e importante, inclusive, na família. E ele faltou, e os dois filhos se dão super bem, ou seja, não houve nenhuma briga. Então, esse caso me marcou porque, em geral, as pessoas evitam fazer essas conversas difíceis, né? Em geral, você coloca no testamento, mas se você faz essa conversa difícil em vida, você torna a sucessão, na minha visão, muito mais suave. Então, acho que foi um aprendizado para mim, e eu tenho aplicado isso em vários outros clientes. Assim, para mim foi muito importante. E um valor dessa família era manter a família unida, ou seja, não era um negócio, isso que eu acho que é interessante. O negócio, porque algumas famílias falam, não, a gente quer que o negócio sobreviva como o negócio, como legado, porque é um negócio, às vezes, de 50, 60, 70 anos. Nesse caso, a família era mais importante, o relacionamento era mais importante. Mas ele não queria ser injusto, né? Então, esse foi um caso que me marcou bastante. E uma outra situação que não tem a ver, que me marcou, tá? Mas não tem a ver com a parte técnica, a parte de trabalho, nada disso. E foi no começo da minha carreira, eu trabalhava com a Ana, e a Ana não pôde ir numa reunião, né? E eu cheguei na reunião e o cliente me olhou e falou assim: Você é a Ana? Eu falei: Não, eu sou a Mariana, mas eu estou aqui, né, para te atender e tal. Aí ele estava em pé e ele não sentou na reunião. Ele estava em pé, e eu sentei, né? Eu sou a Mariana, prazer, né? E fui sentando, né? Fui sentando. Ele falou assim: Sabe, Mariana, quando a gente marca uma consulta com o médico, a gente não quer falar com a enfermeira. E eu fiquei assim, eu não tive muita reação, eu era muito nova, não tive muita reação. E ele não quis fazer a reunião e foi embora. Então isso me marcou muito. Mas a vida dá muitas voltas, né? E 6 meses depois eu já estava no BS. E eu já era a head de planejamento patrimonial do BS. E eu atendi o cliente. E ele não lembrou que eu era a Mariana que estava há 6 meses no outro escritório e que ele não quis ser atendido. E no final ele adorou a reunião, adorou, enfim, e tudo funcionou muito bem. Então, isso me marcou porque, às vezes, a pessoa não tem alguns preconceitos, né, em relação a quem tá atendendo. Então, me marcou de um lado ruim, digamos assim. Me perdoe, mas não posso deixar de perguntar. Se você falou que era enfermeira de 6 meses Não, atrás, não, 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 não. eu não sei se Não, mas para mim foi assim, quem bate não lembra, mas quem apanha lembra, Aham, né? Tem essa história. eu confesso aqui uma confissão, não sei se eu aguentaria isso. Deixar de perguntar, mas enfim. Mas acho que foi a decisão certa não ter Com falado. certeza, com certeza, com certeza. É muito bacana e obrigado por compartilhar conosco essas histórias assim, são super importantes, acho que mais do que as palavras, né? As histórias ensinam muito, a experiência, né? O compartilhamento da experiência, eu particularmente adorei. Tanto Sobre a esse história primeiro, positiva quanto a negativa. sobre a história positiva, Vini, só fazendo um adendo antes de fazer a próxima pergunta, é muito interessante como a gente termina se apegando ao cliente mesmo. Isso tem um pouco a ver com gostar do que a gente faz, né? A gente fala muito aqui sobre isso com, com nossos entrevistados e eu sinto um pouco disso também. Claro que a Mariana falou sobre SG, a gente não pode abrir mão da rentabilidade financeira. Fazendo um paralelo, claro, nosso trabalho, a gente precisa fazer o trabalho,
faturar bem, o escritório precisa faturar, o banco precisa faturar, mas é impressionante como eu também me apego com os trabalhos que eu faço, assim. E agora que eu trabalho um pouco mais com pessoa física, eu realmente me importo com a vida das pessoas, me interesso, assim, de verdade. E não só fazer o trabalho técnico bem feito, que isso, claro, é primordial e pré-requisito, mas também ter a parte comportamental de se importar ali com o cliente, entrar, mergulhar de cabeça no trabalho e porque eu acho que, número um, você presta o serviço melhor, inevitavelmente. E número dois, também só sei fazer assim, eu só sei ser feliz no trabalho assim, mergulhando indo de cabeça, porque se você fazer as coisas superficialmente, talvez você seria feliz fazendo outra coisa, né? Se você está fazendo superficialmente o que você faz. É uma coisa um adendo que eu refleti depois que a Mariana contou esse exemplo de vida tão pessoal ali do cliente, como um caso marcante da carreira dela, né? Porque outras pessoas diriam, não, eu ganhei um caso, eu invoquei uma tese, e ela não, ela falou de uma situação pessoal, um conselho pessoal quase que de vida que ela deu para o cliente, isso é muito legal. Muito. E partindo para a próxima pergunta, Mariana, que é a pergunta do podcast, é claro que a gente sempre deixa isso claro, porque é difícil você dar opinião para as pessoas, porque você não sabe em que medida você vai acabar influenciando ali, né? Cada um tem sua trajetória, mas é a pergunta do nosso canal, do nosso podcast. O que que, na sua opinião, você considera assim fundamental para que um jovem tenha ou faça para que ele vá aos poucos, como a gente falou aqui, com paciência, evoluindo na carreira? Eu acho que é sempre se atualizar, né? Então, assim, não é que você fez uma faculdade, um mestrado, um doutorado, que você para de se atualizar. Eu estou me atualizando todos os dias, o tempo todo. Então, esse exemplo que foi dado dos fundos fechados, né? Essa mudança tributária, a gente fica no trabalho lá, fica na imersão, a equipe toda lê, a equipe toda discute, a gente entra no consenso, todo mundo tem voz igual, idêntica, ou seja, todo mundo ali é técnico o suficiente para argumentar, e a gente brinca que é a ditadura do argumento, né? Quem tem o melhor argumento vence, a gente segue o argumento, não importa se é o analista ou se é o sócio. Então, acho que o primeiro ponto que eu acho que é importante é sempre se atualizar. O segundo ponto é sempre se colocar, né? Não ter medo de se colocar. É, e você está numa mesa, né? Uma mesa, qualquer mesa de trabalho, você tem um lugar de fala, você tem que se colocar. Você não pode entrar mudo e sair calado. Você sempre tem algo a dizer, você sempre tem algo a acrescentar. E você ter, né, a base técnica, ela faz essa diferença. Eu acho que o terceiro ponto é a resiliência que eu falei aqui um pouco. Isso é fundamental. Vão ter dias difíceis, vão ter momentos difíceis, vão ter injustiças, mas você tem que ter a cabeça muito no lugar para onde você quer ir, e se você quer ficar, efetivamente. E ter as conversas difíceis com o seu chefe, né? Ou seja, olha, eu gostaria de me tornar, né, sei lá, ED, ou Executive Director, ou associado, eu estou no caminho certo? O que é que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, acho que você tem que ter essas conversas difíceis, que às vezes o chefe foge um pouco, mas você tem que forçar essas conversas, não sempre, obviamente, mas de forma pontual, estratégica, para entender, né, se você está indo para o caminho certo ali na sua carreira. E eu acho que o quarto ponto é entender quem você é, porque se você sabe quem você é e o que é que te brilha os olhos, você consegue se adaptar e você consegue fazer muito bem feito aquilo que você pretende. Então, eu, por exemplo, obviamente foi meio intuitivo, não foi um negócio muito racional no meu caso, mas eu entendi que contencioso não era comigo. Então, quando eu vi aquelas peças gigantes que eu tinha que... Aquilo ali não me brilhava os olhos, eu fazia, obviamente, mas não brilhava os olhos.
Eu fiz auditoria também lá no Tozino, então eu ficava enlouquecida naquelas horas e olhando processo a processo, e aquilo ali bagunçava um pouco a minha cabeça, não era um negócio que eu conseguia focar muito, mas atender cliente, para mim, é um prazer assim enorme, enorme. Fazer o planejamento patrimonial me brilha os olhos. E agora, investimento de impacto também é um negócio que me brilha os olhos muito, e a parte de ESG, né, que é a parte de integração socioambiental e de governança. Faz para mim um dia muito leve, apesar de todas as dificuldades do dia a dia. Então, acho que é isso. Saber quem você é, ter a bagagem técnica, ser resiliente e ter as conversas difíceis, né? E sempre se colocar. E se colocar da forma que você é, tá? Porque, assim, eu sou mulher, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo, na época que ainda o mercado era outro mercado, né? Então, eu vi na minha carreira algumas mulheres tendo um comportamento mais belicoso, mas algo que não era delas. Uma coisa é você ser combativa e você ser assim. E aí você usa o melhor de si nisso. A outra coisa é você não ser assim e você vestir sei lá, uma carapuça não, uma fantasia, uma armadura, né, para o trabalho. Eu não acho que deveria ser assim. Acho que você tem que usar o que você tem, né? E eu sou mais do consultivo, eu sou mais do acordo, digamos assim. Só um breve parênteses, me perdoe por tomar a palavra. Eu recentemente, me preparando para a nossa conversa hoje, vi uma entrevista da Mariana na CBN. A entrevista é sensacional, assim, ela aborda, ainda que indiretamente, alguns dos pontos que ela está comentando aqui conosco, e depois a gente pode até compartilhar o link com os nossos ouvintes, porque é muito interessante mesmo, direto no ponto, falando de forma muito clara e coisas muito importantes. Então, lembrei de fazer esse comentário do quão legal foi essa entrevista lá na CBN. Ah, que legal, Vini. Essa eu não vi ainda, mas a gente falava nos bastidores que eu tinha assistido a conversa da Mariana ontem na live do BTG com o Alessandro do Mate Filho e a Joana do Velosa sobre a aprovação lá do PL 4173. E eu vi outras conversas suas sobre o assunto, acho que do STEP também. Eu estava falando com. É engraçado como parece que a gente conhece a pessoa sem conhecer, né? É. Eu tava falando com o Daniel Loria, que foi meu professor lá no INSPER, e que, cara, foi meu professor no INSPER, recentemente tive uma aula com ele na PET agora também, e falei para ele, Daniel, você não sabe como eu tô vendo você recentemente, porque ele tá aparecendo em tudo, eu tenho que assistir tudo, então parece que eu vejo o Daniel todo dia, meu Deus. Mas, já que a gente falou de novidades e também dessa aprovação, eventual mudança na tributação, que a ideia aqui, claro, não é ser um papo técnico, mas como a gente falou, eventual mudança de tributação de fundos, de offshore, etc., que é muito sua realidade também. Vou pegar esse gancho para perguntar sobre planos para o futuro. A gente sempre pergunta aqui para os nossos entrevistados um pouco, quando a gente está partindo para o finalzinho da nossa conversa, sobre o que é que eles acham profissional e pessoalmente, quais são os planos deles para o futuro. Muitos falam em doutorado, você já fez o seu, você pretende fazer outra coisa, um pós-doutorado ou um estágio pós-doutoral, né? O Carlos Daniel nos contou que não, que pós-doutorado é um termo não tão assertivo. E para o trabalho, como é que você vê o futuro da área, por exemplo, depois dessas mudanças? Muita gente falando que vai dificultar, outras pessoas falando que vai ser mais interessante para quem faz um trabalho mais técnico, porque vai dar um pouco mais de dificuldade, talvez, ao trabalho. O que é que você vê aí quais são os seus planos para o futuro, Ari? Agora eu acho que eu não vou fazer mais nenhuma especialização propriamente dita, o pós-doc, o estágio pós-doc, enfim. O que eu penso em fazer são cursos relacionados a investimento de impacto, à transição climática. Eu acho que é um tema que hoje tem me tomado, eu tenho me interessado, na verdade, não é tomado tempo, porque eu me interesso
muito pelo tema, e carbono, né? Porque esse tema na área de investimento de impacto e na área de ESG é um tema super importante, né? Então, como é que você vai gerir os riscos climáticos em relação à tomada de risco que o banco tem, né? Como esses riscos climáticos podem afetar determinadas carteiras de crédito e assim por diante. Então, eu fiz esse curso que a gente comentou, né, no início, curtinho, de Cambridge, sobre transição climática. Penso em fazer outros, porque isso muda muito rápido e as tecnologias relacionadas tanto à captura de gases de efeito estufa como de descarbonização, elas mudam muito e, na minha visão, vão disruptar o mercado, tá? Porque os países fizeram, né, vários compromissos de net zero, então significa que os países eles têm que ser carbono neutro até 2050, excetuando China e Índia, né, que jogaram para 2060, mas fora isso, os países têm que ser carbono neutro e as empresas têm feito esse movimento. Isso vai fazer com que o processo de industrialização, o processo de prestação de serviços, ele vai mudar muito nos próximos anos. Isso vai impactar a economia e vai impactar como a gente faz os negócios. Então, essa é uma área que eu tenho muita vontade de me aprofundar cada vez mais. E o Brasil tem um DNA, eu acho que é uma oportunidade aqui. O Brasil tem um DNA ambiental e social gigante. A gente tem problemas sociais profundos que a gente pode resolver com empresas que tenham tecnologia e consigam escalar a resolução desses problemas. E a gente tem um DNA fantástico relacionado à nossa matriz energética, né? Nossa matriz é predominantemente limpa, ao contrário de outros países, o nosso problema é outro, e a gente tem biomas riquíssimos, como o bioma da Amazônia, que a gente pode também trabalhar com isso para captura de crédito de carbono no reflorestamento ou para manutenção da floresta em pé, também gerando crédito de carbono. Então, acho que assim a economia ela tem a economia brasileira tem um espaço gigantesco nesse novo momento de mercado. Então, é por aí que eu vou. Na parte de planejamento patrimonial, eu acho as regras mudam, mas o planejamento continua. Então, você continua tendo que fazer governança da família, você continua tendo que olhar quais os produtos que fazem sentido para cada família, ou quais estruturas que fazem sentido para cada família, a depender dos objetivos e do prazo, né, de investimento. Tem estruturas que são mais baratas do ponto de vista tributário, tem estruturas que são mais caras do ponto de vista tributário em relação à alíquota. Então, essa movimentação, ela vai continuar acontecendo como acontece em países desenvolvidos, né? Você pensa assim, Estados Unidos, a tributação é de 37%, o imposto de sucessão é de 40%, então lá não tem planejamento. Tem planejamento, tem organização de patrimônio, tem uma série de coisas que são factíveis de serem feitas e são simples. Então, a tecnologia relacionada ao direito tributário, ela vai continuar sendo aplicada o planejamento patrimonial, eu entendo que vai sobreviver e vai continuar sendo super importante. Pelo contrário, não acho que vai diminuir, acho que vai crescer. Eu concordo plenamente. Eu tenho visto um crescente interesse dos advogados na área de wealth. E, de fato, é uma área muito interessante, né? Como você falou, um pouco diferente. Advogado de contencioso falando isso, né? Então, já imagino. E para encerrar nosso bate-papo, que está super agradável, super prazeroso, falando um pouco da Mariana, né, se é que é possível, fora do BTG Pactual, o que que você gosta de fazer, assim, para quebrar um pouco a sua rotina de trabalho, se você tem algum hobby, se eventualmente, não sei, tem casa fora de São Paulo e onde você tira um tempinho para descansar com sua família, o que que você geralmente faz quando tá off do trabalho? O meu hobby, assim, é fazer ginástica e correr, eu gosto muito. Então, para mim, é essencial, o esporte para mim é essencial, senão eu não consigo produzir. Final de semana é com a minha família, meu marido e meus filhos, estou sempre com eles. Como eu trabalho muito, eu prezo muito por determinados momentos,
com eles. Então, por exemplo, às sextas-feiras eu almoço com os meus filhos, invariavelmente. Faço questão porque eles fazem período integral, né, de escola. Então, segunda a quinta eles estão na escola, mas sexta-feira eles saem na hora do almoço, então eu almoço com eles. E final de semana passo com eles. Adoro ler muito, amo ler. E aí gosto de ler livros de longevidade, saúde, filosofia, um pouco de tudo, assim. Eu li um livro recentemente que me marcou muito, relacionado à longevidade, e porque eu quero estar com a cabeça boa, né, aos 80, 90 anos aí. Você lembra qual? Recomendação de livro é uma coisa boa. Ó, tem dois livros, o Lifespan e o Outlived. São dois livros que eu gostei muito recentemente. E tem um terceiro que não tem a ver com longevidade, chama A Bailarina de Auschwitz, que é belíssimo, que fala sobre superação de traumas. É belíssimo o livro, muito bonito. Mas eu adoro ler, assim. Tem vários outros para indicar. Perfeito. Você foi falando e eu fui dando Google aqui para não perder. E vamos dar um jeito aqui de colocar o link das indicações para todo mundo. É muito bom você falar de leitura, exercício físico. Também faz super diferença para mim antes desse. Agora, você faz de manhã? De manhã, 6 da manhã, estou na academia. Acordo 5h40, vou arrastada, mas 6 da manhã eu estou lá, 6 às 7. Eu também vou antes do escritório, senão eu não consigo. Às vezes a gente não sabe que horas vai parar, né? É isso E- aí. mas, Mariana, a gente gostou muito da conversa, está super feliz que você topou. Não sei se você já tinha falado tanto sobre a sua carreira assim, mas é uma carreira super inspiradora. Você trouxe insights muito valiosos para os nossos ouvintes e para a gente também. Para a gente é sempre muito bom, né, Vini? Esse projeto foi uma sorte grande nossa, porque a gente aprende demais. Então, a gente só queria te agradecer muito, falar que foi um super prazer. Se você precisar, estamos por aqui e vamos chamar você para voltar. Obrigado. Vini, Tá ótimo, obrigada a vocês pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E fico à disposição. Vou mandar os livros, hein? Os links dos livros. pode mandar desses e de outros também, fica super à vontade. Tá bom, então. Valeu. Um Muito abraço, obrigado, gente. Mariana. Tchau, tchau, pessoal. Um grande Obrigada. Tchau, abraço. Tchau, obrigado por nos tchau, ouvirem. Tchau, tchau. Obrigado pelo tchau, tempo. Tchau. tchau.